Olá, Eja, tudo certo? Bom, continuando os resumos que eu tenho gravado a cada 15 dias, né, das aulas, finalizando o conteúdo do primeiro bimestre. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre indústria cultural e os meios de comunicação contemporâneos. Então, basicamente, né, a gente tem caminhado nas últimas semanas, o último conteúdo, né, que nós trabalhamos nas aulas 6 e 7, que foi o último resumo que eu enviei para vocês. A gente falava especificamente a respeito do conceito de cultura, a respeito das questões que correspondem aos aspectos simbólicos, aos aspectos da imaginação, da compreensão sobre a realidade, da nossa linguagem, né, das relações com todos esses aspectos que são imateriais, né, que remetem ao pensamento, mas que também remetem ao significado que a gente dá para as coisas materiais. Né? Então, quando a gente pensa nos artefatos religiosos, né, quando a gente pensa, né, no Brasil como a cultura ou o país mais católico do mundo, e que a gente tem uma relação muito significativa e um significado, né, um sentido muito específico sobre o pão e o vinho, por exemplo, a gente entende como que essa cultura se manifesta, então, também nesses aspectos materiais. Tudo aquilo que a gente dá nome, tudo aquilo que a gente dá sentido, tudo aquilo que a gente constrói como algo significativo para a nossa realidade, né, em aspectos, então, que são palpáveis, né, em aspectos que são simbólicos, emocionais, racionais, né, da nossa mentalidade em termos individuais e coletivos, a gente vai poder chamar de cultura. Agora, né, sobre esse conteúdo das aulas 8 e 9, a gente precisa trazer esse debate para o mundo contemporâneo e pensar em como esses aspectos da cultura, eles se constituem também em mercadorias, em bens de consumo, naquilo que circula entre nós como construções que são decorrentes da forma como nós nos comunicamos por meio, né, por intermédio das tecnologias. Então, historicamente, nós tivemos várias tecnologias importantes que facilitaram e que ampliaram as nossas possibilidades de comunicação, né, que começando lá pela escrita mesmo, né, a gente precisa lembrar que todas as sociedades tradicionais, as sociedades primitivas e até hoje, né, muitas comunidades indígenas, as religiões de matriz africana, né, são culturas orais, de tradição oral. Então, a transmissão dos seus ensinamentos dos mais velhos para os mais novos é feita a partir da oralidade, né? E aí a gente vai tendo, né, o desenvolvimento dessas culturas, a gente vai ter grandes civilizações antigas já que desenvolveram o processo da escrita, e nós, enquanto sociedade ocidental, né, a partir da filosofia, a partir da ciência, a partir de uma série de aprendizados coletivos, passamos a registrar a nossa história a partir da escrita. Isso já é uma tecnologia, isso já é uma forma da gente estabelecer comunicação com o outro, de registrarmos a nossa cultura, né, de fazermos com que as informações antigas cheguem aos mais jovens a partir desses registros. Então, o que nós fazemos dentro da escola, né, o que a gente faz aqui na instituição escolar, para usar o termo da sociologia, nada mais é do que fazer a transposição desses registros escritos, né, acumulados ao longo da humanidade, a partir da relação de troca entre professores e alunos. Então, cada uma das disciplinas, né, cada uma das componentes curriculares traz os seus principais aprendizados acumulados ao longo da história para essa troca de aprendizados que a gente está realizando aqui. E agora, né, o ano passado, esse ano agora também, em virtude da pandemia, a gente utiliza mais uma tecnologia para realizar essas trocas, que é justamente a mediação via internet. Né? Então, o fato da gente ter essa possibilidade de estabelecer essa troca por meio da comunicação mediada pela tecnologia, né? O uso dos celulares, o uso dos computadores, o uso do WhatsApp, né? Do Classroom, de todos esses recursos que nós temos para estabelecer comunicação, faz com que haja uma possibilidade muito maior em termos de contato humano do que a gente teve há algumas gerações atrás.
né? Então, quando a sociologia e ciências humanas vão analisar a nossa relação de comunicação e de transmissões de cultura, de educação, de política, de trabalho, das relações mesmo possíveis entre os sujeitos e as instituições, a gente está pensando em vários aspectos e em várias escalas de comunicação. Né? Então, quando pensamos na questão escrita, na passagem disso para o telégrafo, para o telefone, para o rádio, para a televisão e agora para a internet, a gente percebe que essas escalas se ampliaram. Né? E quando a gente começa a pensar efetivamente em indústria cultural, e indústria cultural significa exatamente o termo que o nome, né, quer dizer, então a grande fábrica, né, de comunicação, a grande fábrica de produção de bens culturais, né? Então, a gente pensa especialmente no rádio e na televisão como grandes meios de comunicação, né, de transmissão de informações e de uma série de possibilidades comunicativas mesmo que fazem com que um grupo de pessoas ou uma rede de notícias, por exemplo, né, como a Rede Globo, digamos, seja capaz de transmitir em larga escala, né, de uma forma massificada, um número praticamente infinito, né, de possibilidades aí de informações e de comunicação e de processos educativos também. Né? Então, se a gente pensa o avanço da humanidade em termos de trocas, né, a gente pode pensar ao mesmo tempo que as grandes navegações ocorreram, né, que as caravelas saem da Europa para descobrir os novos mundos, esse mesmo processo aconteceu também com a comunicação, que antes uma carta levava, às vezes, até 2 meses para atravessar o oceano da Europa para o Brasil, por exemplo, né? E hoje, um WhatsApp, a gente tem uma comunicação instantânea, né, imediata, entre duas pessoas que podem estar cada uma de um lado do mundo. Então, isso altera muito a nossa possibilidade também de intervir na realidade por meio desses mecanismos. Né? Mas é importante que a gente considere para essa análise, né, para esse momento, para esse conteúdo em especial, que a gente sai de um momento, então, né, considerando o século XX, especialmente rádio e televisão, a gente sai de um momento em que toda a produção de comunicação e de mediação, né, dessas trocas culturais era realizada de uma maneira centralizada para um grande número de indivíduos. Então, pensem na novela ou no telejornal, né, nas comunicações que eram realizadas pelo rádio na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou pelo próprio jornal escrito, né, que uma informação chegava, ela era difundida para um grande número de sujeitos e o retorno, né, o feedback dessa audiência, muitas vezes não chegava a contento para os produtores desses produtos culturais. Então, muitas vezes a gente podia ver uma determinada notícia ou ver uma determinada cena de novela e não gostar, ou gostar muito, e a gente não tinha o canal de feedback, o canal de retorno para nos posicionarmos, né, diante da comunicação que havia sido realizada. E hoje, quando a gente pensa, né, nessa cultura do cancelamento, vejam o que aconteceu no Big Brother, né, o que tem acontecido com muitos artistas que muitas vezes se posicionam ou falam alguma coisa em uma entrevista ou nas próprias redes sociais deles mesmos, né, e imediatamente a audiência fica sabendo disso, se posiciona e posta stories, vai para o Facebook fazer as suas críticas, compartilha link no WhatsApp e imediatamente este artista está cancelado. Né? Então, quando a gente fala, né, dessa política do cancelamento, a gente está falando justamente do feedback que a internet possibilitou hoje para a audiência. Então, enquanto, né, o jornal, enquanto o telefone ou o telégrafo era realizado de 1 para 1, então, uma ligação, né? Eu ligava aqui da minha casa, do telefone fixo, para uma outra pessoa, para um outro telefone, realizando a comunicação de uma pessoa para uma pessoa. O jornal, o rádio, a televisão passam a estabelecer a comunicação de um grupo, né, de uma entidade, de uma rede de televisão, de uma rede de rádio, de um jornal escrito para um grande número de
espectadores, né, para uma grande audiência. E com a internet nós temos a possibilidade de realizar as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu posso falar com uma única pessoa exclusivamente no WhatsApp, por exemplo, eu posso gravar um vídeo como esse e falar com uma audiência gigantesca, né, pelas lives, pelos stories ou pelas transmissões ao vivo de shows, por exemplo, né, de grandes artistas que a gente tem visto aí ao longo da pandemia. Então, nós temos uma alteração na forma como a comunicação é realizada, fazendo com que qualquer indivíduo, inclusive os indivíduos anônimos e comuns, possam também, né, transmitir e repassar as suas opiniões, os seus registros, né, e a sua forma de perceber o mundo. Então, a gente começa a falar agora de um momento em que há uma possibilidade muito mais ampla, né, de se reconhecer a alteridade, de muitos grupos que antes não tinham espaço na mídia tradicional e agora conseguem se expor, conseguem colocar o seu ponto de vista e os seus posicionamentos políticos diante da realidade, né, muitos coletivos organizados, aldeias indígenas inteiras conectadas à internet que hoje conseguem, né, mostrar a sua cultura, por exemplo, que antes estavam numa condição de isolamento geográfico, territorial, né? Então, são muitos aspectos positivos nesse sentido. E, ao mesmo tempo, né, um aspecto bem importante que a gente precisa considerar e levar em conta com relação a esse conteúdo é a gente refletir, né, de que forma que nós consumimos esses produtos, né, que forma que a gente chega a ter acesso efetivamente a essa multiplicidade de culturas e de informações, seja pela televisão, seja pela internet, e se nós estamos recebendo isso de forma passiva ou crítica, né? Então, é interessante, eu vou deixar junto com o link desse vídeo uma playlist de vários comerciais, né? Alguns antigos, alguns mais novos, e eu chamo a atenção especificamente, né? Ou mais, uma atenção maior de vocês ao comparativo de dois comerciais de carros que estão nessa playlist, né? Porque é muito interessante perceber quem era o motorista de 1989, por exemplo, e quem é o motorista da atualidade, para quem esses comerciais estão vendendo os carros. Né? Nós temos uma mudança significativa, por exemplo, com as empresas de cosméticos. Até um tempo atrás, a gente tinha um padrão de beleza feminino muito específico, né? O corte de cabelo, a maquiagem, o corpo, o tom da pele, né? E hoje a gente tem marcas de maquiagem, por exemplo, que colocam homens usando maquiagem e fazendo, né, a publicidade dos seus produtos. Então é interessante perceber as modificações também que essas relações com a mídia, com a televisão, com a internet têm promovido na maneira como a gente interpreta a realidade, interpreta o mundo e se relaciona com as coisas. E isso está muito presente, né? Nem tudo que aparentemente, né, parece ser determinada coisa é na realidade. Então é legal a gente fazer esse exercício com a publicidade, com os comerciais, porque a gente percebe que essas comunicações, né, que esse mundo das ideias, que esse mundo da cultura intermediada, né, pelos meios de comunicações, está muito correlacionado a valores, a desejos e a forma como a gente vê a nossa realidade efetivamente. Então, façam esse exercício junto comigo, peguem essa playlist, ou mesmo, né, os comerciais que vocês costumam assistir na televisão, e procurem perceber como, além do produto em si que está sendo vendido naquele comercial, a gente aciona uma série de outros sentimentos, de desejos, né, e de percepções que vem junto com ele, que vem embutido naquele produto. Né? A gente pode pensar, por exemplo, que a gente já usou muito essa expressão, né, da família do comercial de margarina. Então, o comercial de margarina sempre trouxe aquela coisa da família nuclear, né? O pai, a mãe, os filhos tomando café pela manhã, aquela mesa muito bem posta, cheia de frutas, todo mundo sorrindo, né? Aquela cozinha iluminada.
Então, a gente construiu uma noção, né, desses comerciais de margarina e correlacionou isso à ideia de família, historicamente por conta dessas manifestações na televisão brasileira. E aí, quando a gente compara isso com a nossa realidade, a gente vê que o nosso café da manhã, ele é muito dinâmico, né? Cada um come para encher o estômago para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir fazer a correria, né, do dia a dia. Então vejam como existe um sentido social, né? Existe uma construção cultural de como a gente realiza efetivamente as coisas. Existe, né, essa publicidade, então a venda do pote de margarina efetivamente, mas junto com ele uma série de sentimentos, uma série de desejos, uma série de outras ideias que também influenciam diretamente no nosso dia a dia. Então, façam esse exercício, né? Vejam o que os comerciais de perfume vendem, né? Os comerciais de carro, os comerciais de roupas, efetivamente, né? Especialmente grandes marcas aí que trazem, além da vestimenta em si, uma série de outras questões também sobre o formato dos corpos, sobre a questão, né, de como se posicionar efetivamente na sociedade. Então, mas aí já entrando no próximo conteúdo, né, que a gente vai falar sobre mercadoria, vamos falar sobre trabalho, né, sobre a função utilitária, né, das mercadorias e a função social que elas têm também. É só a gente comparar, por exemplo, né, o papel que um aparelho de celular ou que um carro tem efetivamente na nossa vida, né? Então, quando a gente compra um carro ou a gente compra um celular, a gente tem um objetivo muito específico, né, para o uso dele efetivamente. No entanto, é muito diferente a gente andar de Uno e andar de Ferrari, né? Ou então a gente comprar um Nokiazinho daqueles que nem o WhatsApp pega e comprar um iPhone de última geração. Então, o significado dessas mercadorias, né, o que elas agregam também na forma como nós vamos ser vistos socialmente pelos outros a partir do nosso consumo, está muito correlacionado a essa ideia de indústria cultural, está muito correlacionado a essa ideia dos desejos que são acionados nessas publicidades. Então, acho que o grande exercício, né, o grande resumo dessa aula é justamente a gente olhar para a televisão e a gente olhar para a internet hoje e perceber o que mais, além desses produtos materiais, estão sendo vendidos nos discursos cotidianos. O que estão oferecendo para a gente em termos de relações humanas, em termos de sociedade? Porque é isso que demonstra, né, o quanto que nós somos condicionados por essa comunicação e por essas mediações tecnológicas agora dos últimos tempos. E sempre fomos. Agora a gente tem mais acesso à tecnologia, mas essas tecnologias sempre estiveram presentes e sempre mediaram as nossas relações. Beleza? Fico à disposição, como sempre, qualquer coisa pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Junto com essa aula, então, vai a playlist das publicidades e uma atividadezinha a respeito dessas duas aulas. Tá bom? Até a próxima. Valeu, tchau, tchau, gente.